Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Mateus 7, 24, a Bíblia diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Pai, essa é a tua palavra santa, bendita e poderosa, porque traz consigo todo o poder redentor da cruz, de salvar, de libertar, de curar, de restaurar. E eu creio que ela não pode voltar para o Senhor vazia. Usa, Deus, o teu servo como instrumento, que todos que tenham ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja, e que cada um seja transformado de fé em fé e glória em glória. Assim nós oramos, no nome de Jesus, e todos digam amém. Diga graças a Deus. O tema dessa mensagem é tempestades da vida. E aqui nós temos um texto bastante sugestivo que está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele está registrado em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Então, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus está registrado o Sermão do Monte. Alguns teólogos dizem que é um verdadeiro código de ética cristão. E de fato Jesus ensina tantas coisas e coisas práticas, como orar, jejuar, dar esmolas. E Jesus aqui no final do Sermão do Monte, ele chama a atenção exatamente para sobre qual fundamento estará alicerçada a nossa casa. Então, de forma intencional, ele termina o sermão dizendo: de tudo que você ouviu, resta você ouvir esta palavra e praticar, ou ouvir e não praticar, porque aí serão dois terrenos e dois fundamentos distintos. E é interessante porque a mesma chuva, o mesmo rio transbordante, os mesmos ventos que sopraram e bateram com força, bateram em uma e outra casa. Daqui a pouco nós falaremos mais sobre isso. O que importa é sabermos que quando a Bíblia traz a palavra casa, tem de fato um contexto ou um sentido literal para a edificação, mas quando você vai no original grego, você também pode, de um sentido figurado, entender que é lar, que é a família. Amém? Quantas famílias nós temos aqui nesta noite? Hoje é o culto da família. Por isso eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração, para que nós entendamos que a morada de Deus não é um prédio, mas são pessoas, aquelas que por meio de Jesus foram feitas pedras que vivem, edifício espiritual de Deus. Quantos temos aqui? Quantos edifícios espiritual de Deus nós temos? E eu quero te falar uma coisa: Deus, ele quer que essa sua casa favorita, que não é prédio feito por mãos, não mãos desta criação, a casa favorita, que sou eu e você, sejamos edificados com bases sólidas, e que nenhum de nós, mesmo passando por tempestades, desabemos. Essa é a vontade de Deus. Nenhum de nós, como casa espiritual, passando por tempestades desta vida, nós venhamos a desabar. Então, primeiramente, eu quero trazer aqui alguns conceitos. Eu gosto muito de etimologia das palavras, né? Ou seja, o conceito, a origem delas. E tempestade, no sentido literal, está ligada exatamente a um fenômeno atmosférico, que normalmente é seguido de ventos fortes,
um volume alto de chuvas e também de ventos, raios e trovões, em linhas gerais, amém? Mas a chuva, ou melhor, a tempestade no sentido figurado, e é o que nós vamos falar aqui hoje, está ligado à agitação, à tormenta espiritual, à tormenta moral, à agitação de espírito, a uma grande perturbação, também a uma grande confusão e sofrimento. Tudo isso está ligado à tempestade. E eu quero fazer algumas considerações sobre tempestades, antes que a gente volte para o texto e desdobre esse texto aqui nesta noite com a autorização e direção do Espírito Santo. E eu quero fazer essas considerações, e nós vamos projetar essas frases exatamente para aqueles que são mais visuais, eles consigam internalizar de uma forma mais prática e se identifiquem com essa realidade que nós falaremos agora. Então, sobre as tempestades, eu quero fazer a primeira consideração. A primeira consideração é que as tempestades são inerentes à vida. Tempestades são inerentes à vida. Amém? Se eu perguntar aqui, alguém já passou por uma tempestade na sua vida? Alguém está passando por uma tempestade na sua vida? Eu tenho certeza que, se eu fizer essa pergunta, eu creio que todos levantarão sua mão, porque a tempestade ou tempestades são inerentes à vida. O salmista, no Salmo 34, no versículo 19, ele vai dizer: muitas são as aflições do justo. Quantas são? Faz assim, ó. E olha que não é do ímpio que ele está falando, do justo. O justo não é aquele que faz tudo direitinho, mas é aquele que foi aceito por Deus por ter crido no sangue de Jesus, no nome de Jesus. Quantos creem no sangue, no nome de Jesus? Então, por causa do sangue, no nome de Jesus, você foi aceito por Deus, porque Ele pagou a conta. Então, você foi justificado. Então, a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo. Eu vou fazer algumas paráfrases aqui. Então, quando tiver assim, aflições, tribulações, é só uma paráfrase. Vou trocar por tempestade, ok? Vou trocar aqui, pode ser? Você já sabe que o texto literal é aflições, mas vou trocar por tempestade. Então, muitas são as tempestades do justo, mas a parte B do versículo diz: de todas o Senhor o livra. E essa bênção está sobre a sua vida. Você pode passar por muitas tempestades, muitas aflições, mas há uma promessa que de todas o Senhor vai te livrar. O Senhor já está te livrando, amém? Só aquele que está vendo o livramento de Deus, dá um glória a Deus bem alto. Pastor, mas é fato mesmo que as tempestades são inerentes à vida? Você citou um texto do Velho Testamento. Jesus fala no Novo Testamento, em Mateus, aliás, João 16:33, ele fala: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outra versão, do mundo passais. Então nós passaremos por aflições, amém? Quantos já passaram por aflições, provações? Quantos já passaram por tempestades? Eu disse que eu não faria a pergunta, né? Acabei fazendo. Mas é bom que fica mais interativo o culto. Veja bem, Jesus falou e isso acontece, porque Jesus disse, e se Ele disse, está dito. Então, se Ele disse que vamos passar, porque vamos passar. E de fato, tem um princípio nesse passar, porque além de passarmos por aflições, a aflição também vai passar. Você vai passar por aflição, mas a aflição também vai passar. E essa é a segunda consideração que eu quero fazer com respeito à tempestade, que elas não são permanentes. Talvez para você pareça que está durando uma eternidade, e por isso Paulo escreveu também dizendo: a nossa leve e momentânea tribulação, fazendo uma paráfrase, a nossa leve e momentânea tempestade produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação.
Como assim, pastor? Paulo não devia estar na minha pele. Ele não estava na sua pele, mas ele passou por naufrágio, nós vamos falar isso, passou por açoites, passou por tantas coisas, talvez nenhum de nós passou ainda. E ele disse, a nossa leve e momentânea tribulação. Por que ele considerou leve e momentânea? Porque foi de fato, é porque comparado com a cruz, o que nós passamos aqui é leve e momentâneo. Toda vez que você achar que está difícil e está demorado, olha para a cruz e fala assim, desculpa, não está mais aqui quem considerou essa hipótese. Você está entendendo isso? Mas o melhor da história é que as tempestades não são permanentes, vai passar. E eu profetizo, não importa o que você está vivendo hoje, e talvez você está vivendo há muitas estações, vira ano e vem ano, e você está passando pela mesma tempestade, não só no verão, não só no inverno, mas as 4 estações parecem estar, sabe, cheias de tempestades. Eu quero te falar que elas vão passar, porque elas não são permanentes. Eu queria te levar num texto aqui muito interessante, que é o de Provérbios 10, 25. Provérbios 10, Provérbios 10, 25, a Bíblia diz assim, ouça bem, o ímpio desaparece assim como passa a tempestade. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Então o que tem para nós nessa noite? Tem a seguinte afirmação, assim como o ímpio desaparece, a tempestade vai passar, mas você que é justo vai permanecer eternamente. E principalmente foi um justo que faz a vontade de Deus. João escreveu, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Você está fazendo a vontade de Deus? Você vai permanecer eternamente. Assim como o ímpio desaparece, assim a tempestade também vai passar. Mas você, como aceito por Deus através de Cristo Jesus, tem um alicerce, tem uma base que vai te remeter para a eternidade. Você não vai passar. Gente, tem mais crente além do nosso irmão William. O irmão William veio lá de Iturama para dar um glória a Deus aqui. Você está aqui tranquilo, não teve que viajar nem nada. Não, tudo bem, você veio do Canaã, teve que fazer uma viagem um pouquinho. Não. Quantos justos nós temos aqui, aceitos por Deus? Amém? Você está entendendo isso, querido? Vai passar. Você fica olhando assim, mas pastor, não é o que está acontecendo. Mas você não seguia por vistas, você seguia pelo que você crê. Não é o que você vê, porque o que vê, às vezes os olhos, eles deturpam a realidade espiritual. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Você e eu somos sustentados não pelo que vemos, sentimos, mas pelo que cremos. E a Bíblia diz que assim como o ímpio passa, as tempestades vão passar, mas você que é justo vai permanecer em alicerce eterno, ou seja, para sempre. Você pode dar uma glória a Deus mais alto aí? Isso, aleluia. Gênesis 8, 22, que texto maravilhoso, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 8, 22, ouça, guarde no seu coração também, diz assim, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos fazer algo interativo aqui. Eu vou ler aqui a primeira parte, vou falar assim, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura, a igreja fala colheita. Aí eu falo frio, vocês falam calor, amém? Entenderam? Então vamos lá, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura, frio, verão, dia. Sabe o que isso significa? Que tudo tem o seu tempo determinado. Até mesmo a tribulação, a tempestade, ela vai passar. Porque uma tempestade normalmente num país como o nosso, tropical, vem mais no verão, por causa das densas nuvens, por causa da umidade que sobe, pressão, calor e... É ou não é? Às vezes nós estamos vivendo momentos quentes na nossa casa, na nossa família, de muita pressão. Às vezes está vivendo esse verão escaldante e você está precisando de um refrigério.
Deus é o seu refrigério. Eu quero te falar nesta noite que Deus, Ele é o seu refrigério, porque enquanto durar a terra, ou seja, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por tempestades, isso é fato, como eu falei, a primeira consideração, são inerentes à vida, mas elas não são permanentes, porque vai haver um momento de calor, mas vai haver um momento de frio, vai haver um momento de verão, mas vai haver um momento de inverno. Hoje nós estávamos vindo para a igreja, e a Esther falou, ai, é tão bom o frio, né? Até ela, que não é de, é tão bom o frio, né, papai? Porque está muito quente. Mas quando está no frio, a gente, nossa, está frio demais. O melhor é ter várias estações para passar. Há uma mensagem da pastora Ana que eu gosto demais, que chama As 4 Estações, ou As Estações de uma Aliança. E ela vai falar exatamente das estações que nós temos, o que de normalmente bom que nós temos e também o que normalmente nós não gostamos nas estações. Mas o melhor de tudo é que toda tempestade não é permanente. A outra consideração que eu quero fazer é que as tempestades não nos encorajam, mas elas nos ensinam. Porque algumas pessoas falam assim, sim, é na tempestade, é que eu fico rinhando os dentes, eu fico faca na boca, e eu vou para o fronte e tal. Gente, se há uma coisa que a gente gosta, não é de guerra, é de paz. Ninguém acorda assim e fala assim, nossa, hoje a casa está tão em paz, vamos arrumar uma contenda aqui, vamos arrumar uma tempestade. Nossa, olha o tempo, o sol, o céu de brigadeiro, está tudo tranquilo. Nossa, podia ter umas nuvens densas, raios, trovões. Eu queria passar por uma tribulação. Alguém em sã consciência fala assim, eu queria passar por uma tempestade. Está muito tranquilo, pastor Rodrigo, está tudo em paz, né? Alguém faz isso? Por quê? Porque as tempestades, a consideração é, não nos encorajam. Tempestade, literalmente, elas nos amedrontam. Ninguém quer passar por tempestades. Eu tenho um episódio que aconteceu em 2018, que foi um dos momentos mais aterrorizantes que eu passei. Eu estava numa serra em Monte Verde, na divisa entre Minas e São Paulo, e a gente ia para um hotel no meio do nada, e já estava escuro e chovendo, e a gente não conhecia o local, e eu sei que aquela região ali é alta, e eu não estava vendo nada. Eu falei assim, aqui deve estar em mais de 1000 metros de altitude. Se o carro, não era esse carro, era o Marchzinho 1.0, e patinava, escurecendo e chovendo e barro, e o Samuel do meu lado, ele olhava para mim, e eu fingia que eu estava corajoso, e a Esther dormindo no banco de trás, e a Ana, não, vai dar certo. Ela é otimista. Glória a Deus, porque tem um otimista lá em casa, né? Vai dar certo. E eu falei, lá atrás eu falei, quando estava em Camanducaia, eu falei, não vamos não, está escurecendo. Olha só, tem terra ali, a partir dali começa a terra, vai chover, está de noite. Não estou vendo terra, não estou vendo asfalto. Só vê coisa boa. Eu falei, gente, eu agora entendi o que Adão passou lá, né? Vai, Adão, pode comer, não dá nada não. Não dá nada não. E foi em 2018 que eu dei aqueles tilt, emagreci 10 quilos, e foi em janeiro que aconteceu isso. Eu acho que o meu sistema imunológico deu um tilt com aquele episódio, que eu fiquei psicologicamente abalado. Tempestades não encorajam ninguém. Tempestades amedrontam. Só que elas precisam ser enfrentadas. Por quê? Porque ao enfrentar uma tempestade, ela não vai te encorajar, mas ela vai te ensinar. Olha só, vamos para os textos bíblicos que você vai entender muito bem o que nós estamos tentando dizer aqui, como homem, mas o Espírito Santo está trazendo convencimento que Ele é Deus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia
em Naum. Pastor, tem esse livro na Bíblia? Tem, querido. É de um profeta menor. Se você cantar aquela canção que você aprendeu na escola dominical, vai dar certo. Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. Aí já passou, né? Aí deu errado. Começa antes: Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. É bem no finalzinho do Velho Testamento. 3 capítulos apenas no livro desse profeta menor, não de importância, mas no tamanho do seu livro. Naum 1, 3. E a Bíblia diz assim: ouça, olha só que revelação tem nesse texto. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então, passando pela tempestade, você vai descobrir que o Senhor tem um caminho também na tormenta e na tempestade. Nós queremos evitar Monte Verde, se é que você entendeu o que eu conto. Nós queremos evitar a tempestade, nós queremos evitar passarmos por momentos difíceis, mas Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade. Deus tem esse caminho. A questão não é o que você vai encontrar nesse caminho, é se esse caminho vai encontrar algo dentro de você, e esse algo dentro de você não é algo, é alguém, é Jesus, porque Ele não vai te poupar de passar muitas vezes pela tempestade, porque Ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. A questão é que Ele vai passar com você na tempestade e na tormenta. Pode dizer um amém? Você já imaginou isso? Que Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade, e talvez isso seja um bálsamo para você hoje, se você está sensível à voz do Espírito, porque talvez você esteja passando hoje uma tempestade, talvez você está passando algo recorrente, que está com céus nublados, densas nuvens, raios, trovões, ventos, e você talvez para e fala: meu pai, eu não estou sendo encorajado com essa situação. Talvez não, mas você vai ser ensinado com ela. Você vai ser ensinado, Deus vai te mostrar que Ele é Deus. Amém? Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo de número 3 e 4. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim, Paulo escreveu, está escrito: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Eu chamo esse Romanos 5, 3 e 4 do ciclo da bênção. Amém? Se você quiser também chamá-lo, eu pus o nome de ciclo da bênção, não está escrito, não é subtítulo nem nada. Quando eu me lembro de Romanos 5, 3 e 4, eu lembro do ciclo da bênção. Mas o ciclo da bênção, ele começa não propriamente numa bênção, ele começa numa tribulação. Mas veja que Paulo está escrevendo e diz: a tribulação produz perseverança. Só é ensinado e conhece a perseverança aquele que passa por tribulação. Se você não passar por tribulação e por tempestade, você não vai saber que você é perseverante. Você não vai ser ensinado a respeito disso. Por isso Deus tem segundas santas intenções em permitir que você passe, eu passe, nós passemos por tribulações. Vamos fazer a paráfrase nesse texto? Vamos fazer? Aqui fala: a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Então diga assim: a tempestade produz perseverança. Amém? Então
tribulação ou a tempestade produz perseverança. Porque exatamente lá no epicentro do terremoto, ou no olho do furacão, ou no meio da tempestade, que você vai saber que Ele é Deus. É onde os recursos se esvaem, é onde você sabe que não adianta, sabe, ser PhD em nada, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter influência, não adianta nada se não for a boa mão do Senhor te sustentando, te livrando e te guiando. Quem está entendendo isso pode dar glória a Deus. Então, por isso Paulo também escreveu: eu sei em quem tenho crido. A questão é, você sabe em quem tem crido? Então, passando por tribulação, sabendo em quem tem crido, Paulo disse: estou bem certo, ou seja, tenho convicção de que Ele é poderoso, mais do que qualquer tribulação, para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. Lembre-se que você em Cristo é eterno. A tribulação, as tempestades vão passar, mas você vai permanecer eternamente, e o seu tesouro também vai ser guardado por esse Deus que é eterno. Amém, Jesus? Você pode dar um glória a Deus bem alto aí? Você está sendo encorajado? A palavra de Deus encoraja. A tempestade não encoraja, mas ela ensina. Não é verdade? Quantas coisas, se eu abrir aqui, vamos pegar agora um testemunho de alguém, para pegar o microfone e contar algo que aprendeu numa tempestade. Eu tenho certeza que muitos viriam aqui para contar algo que aprendeu numa tempestade. E eu quero te dar uma outra chave, que eu tenho falado recorrentemente, com recorrência aqui na igreja. Quando você passa por provação, por tribulação, por tempestades, saiba discernir o que vem de Deus e o que não é de Deus. Deus, Ele não vai tentar você, porque Ele não pode ser tentado pelo mal, ok? Então, tentação tem direito autoral, e quem tem direito autoral de tentação chama-se diabo, que significa adversário, ok? Ok, igreja? Então, o diabo, ele tenta você para tirar o pior de você. Deus, por sua vez, Ele prova você para tirar o melhor de você, porque Ele mesmo colocou o melhor dentro de você. Ele colocou Jesus, Ele mesmo colocou o amor, Ele mesmo colocou o perdão, Ele mesmo colocou o favor, Ele mesmo colocou a graça, Ele mesmo colocou a bondade, a benignidade, os atributos comunicáveis, Ele colocou dentro de você. E quando você passa pela prensa, passa pelas provações, é para Ele tirar o melhor de dentro de você, que Ele mesmo colocou. Você crê nisso? Então tenha discernimento, para não ficar repreendendo coisas que Deus está permitindo que você passe, para te ensinar. Lembre-se primeiro que essas não são permanentes, elas são inerentes à vida, mas elas estão te ensinando. Amém? E para a gente não estender, porque hoje de manhã quase que deu uma série, quase que eu saí assim: olha, domingo que vem eu vou continuar a mensagem. E seria bem sugestivo, né? Uma mensagem, uma série, Tempestades da Vida. E por fim, a última consideração, poderia fazer tantas outras, mas que eu quero deixar aqui com a igreja sobre tempestades, é que tempestades não formam o caráter, mas o revelam. Tempestades não formam o caráter. No primeiro momento não, só vai revelar o caráter. Na tempestade, o medroso, o que vai aparecer? Medo. E o corajoso, na tempestade vai aparecer coragem. Então veja que a tempestade, ela não forja no primeiro momento, ela só revela. Vamos para alguns textos. Marcos, capítulo 4, versículo de número 40. Amém? Eu não vou ler o contexto, você depois pode ler na sua casa, você já até conhece. É a passagem de Jesus com os discípulos no barquinho, e houve o que? Uma tempestade no mar. E os discípulos de Jesus ficaram turbados, e foram ter com Jesus, que estava no barco, e Jesus estava como? Dormindo. Você vai aprender hoje que existem dois tipos de sono:
o sono do descanso na vontade de Deus, na segurança que você tem em Deus, e o descanso da indiferença. Você vai aprender isso hoje, tá bom? Guarda isso aí, tá bom? Guarda aí. Mas vamos lá, Jesus estava num sono não da indiferença, mas no sono da paz. A hora que chegar a minha hora, eu faço o que deve ser feito. E Jesus sempre foi pontual. Amém? E aí, os discípulos atormentados, eles acordam Jesus. Eles não estavam satisfeitos com a paz de Jesus, vão atormentar Jesus também. Afinal de contas, nós vamos morrer aqui. E ele está indiferente, mas Jesus não estava indiferente. Jesus queria que eles tivessem uma experiência de fé. Mas primeiro, para ter a experiência de fé, precisava ser revelado o que estava no caráter deles. O que estava revelado no caráter deles até então? O verso 40 vai dizer: então Jesus, depois que Jesus mandou o vento se aquietar e ficar tudo calmo, ele deu ordem para o vento e para o mar. Jesus então perguntou para os discípulos: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Ou seja, nessa altura, andando tanto tempo comigo, vocês ainda não têm fé. Então veja que aquela tormenta revelou o coração medroso ainda dos discípulos, e que ainda não tinham sido exercitados na fé, que Cristo queria que eles fossem exercitados. Você entende isso? Quem entende isso? Quem está acompanhando? Amém? Você está sendo edificado? Você está aprendendo algo nessa noite? Então isso fala que tempestades não formam necessariamente o caráter, não primeiramente, mas elas vão revelar o caráter. Nesse caso, revelou o caráter de medo e insegurança dos discípulos. Amém? Mas por outro lado, eu não vou abrir porque não dá tempo, mas você vai ler Hebreus 11. O que trata em Hebreus 11? A galeria da fé. Os homens dos quais esse mundo não era digno, eles andaram em confiança, em vitória. Por quê? Porque eles eram muito bons? Não, porque eles creram que Deus era bom. E eles conseguiram descansar o coração em Deus, mesmo sendo açoitados, mesmo sendo perseguidos, mesmo alguns sendo cerrados ao meio, como diz a palavra nesse contexto de Hebreus 11, eles o que? Alcançaram um galardão, eles alcançaram o que? Uma galeria da fé. Eles alcançaram esse status. Por quê? Porque a tempestade na vida deles, o que fez? Não formou necessariamente o caráter, mas revelou o caráter que já estava neles, que era um caráter de fé, de esperança. Amém, Jesus? Aleluia. Depois na célula você vai desdobrar. É tão gostoso a célula, porque cada comentário, e eu queria ter, sabe, como que chama? Aquele negócio, um spoiler das células, porque se eu tivesse o spoiler das células, muitas coisas que quando eu estou no pequeno grupo emanam do pequeno grupo, eu falei, se eu soubesse disso, eu tinha pregado domingo, que é uns negócios muito loucos, uns aos outros, sabe, os irmãos falando, vocês pregam demais, vocês compartilham demais, aleluia, eu amo muito tudo isso. Mas então vamos deixar para os pastores do pequeno rebanho, uns aos outros, amém? Vamos adiante. Eu quero fazer também, eu quero falar sobre a natureza das tempestades. Eu falei sobre as tempestades, considerações, mas eu quero falar sobre a natureza das tempestades, amém? E elas têm uma natureza. Você vai aprender hoje que existem 3 naturezas. A primeira natureza é uma natureza imaginária. Como assim, pastor? É quando a pessoa imagina que está numa tempestade, mas não está. E a nossa mente é uma coisa incrível. Por isso que a Bíblia diz, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Então bastou imaginar na alma, ele passa a ser, ainda que originalmente não fosse. Eu não estudei muito a respeito, mas me parece que existe também uma gravidez psicológica. Existe isso? Parece que o ventre da mulher até cresce um pouco, as glândulas mamárias também para dar leite, não é verdade? E sente enjoo. O que é isso? Teve fecundação? Não. Mas na mente ela
ela de alguma forma, ela creu que estava grávida. Isso é incrível. Então, existe uma tempestade que está onde? Está no seu trabalho? Está na sua faculdade? Está no seu casamento? Está na criação dos seus filhos? Está na igreja? Está no ministério? Está onde? Põe a mão assim, a mãozinha aqui, ó. Está aqui. Está aqui. Só você que está vendo essa tempestade. E só você que está sentindo. Porque é um campo de batalha. Eu falei de manhã, tem um best-seller da Joyce Meyer, né, que fala sobre isso. A mente como campo de batalha. E é o campo mais... onde há uma guerra mais travada. E é onde o inimigo gosta de semear as dúvidas. Porque quando... Depois nós vamos voltar para Mateus 7. Qual que é a diferença aqui? Mas já falando. O homem que edificou, que ouviu a palavra, o homem que ouviu a palavra e praticou, ele é semelhante àquele que edificou a sua casa na rocha, que é Cristo. E o homem que ouviu a palavra e não praticou, é como se ele tivesse edificado a casa na areia. E o que ouve e não pratica, ele é semelhante, Tiago vai falar, ao homem que vê o seu rosto natural de manhã no espelho. Só que ele sai e logo se esquece da sua aparência. E esquecendo da sua aparência, ou seja, o espelho da palavra para dizer quem ele é, o que ele tem, o que ele pode, ele vai aceitar o que o mundo diz que ele é, o que ele pode, o que ele tem. E essa mentira às vezes pega o mundo, a carne e o diabo falando, e ele vai acabar cedendo. Então a tempestade imaginária, ela é exatamente assim, como imagina em sua alma, assim ele é. Você cria e começa a sofrer por antecedência. Às vezes não começou ainda a tempestade, ainda você está no tempo da bonança, o tempo da paz, e você já está querendo entrar no tempo da guerra. Espera, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Quando chegar o tempo, você vai saber. Aliás, nós precisamos discernir tempos e estações. Um homem e uma mulher sábio, cheio do Espírito, ele consegue discernir, para ele não gastar energia antes do tempo, e na hora que precisar, ele ficar prostrado. Outro texto, aqui nós estamos em Mateus 7, no final do capítulo 6, ainda Jesus ensinando o Sermão do Monte, ele fala sobre a ansiosa solicitude da vida, ou as preocupações da vida, e Jesus vai falar assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Jesus está falando, não ande ansioso. Não ande ansioso pelo que você vai comer, não ande ansioso pelo que você vai beber, não ande ansioso pelo que você vai vestir. Por quê? Porque aqueles que não têm um pai, aqueles que são bastardos, aqueles que ainda não são filhos, é que se preocupam com isso, os gentios. Mas vocês têm um pai que se importa, e ele dá o pão, ele dá a veste, ele dá a bebida, ele dá tudo que você precisa. Alguém pode dizer amém? Então precisa andar ansioso? E andando ansioso você conseguiu resolver o problema? Andando ansioso você vai acrescentar um pouquinho mais na sua vida? Jesus fala, por mais ansioso que o homem esteja, ele não acrescenta nenhum côvado ao curso da sua vida. Sabe o que é o côvado? É uma medida que não tem meio metro de extensão. Você não acrescenta nem meio metro no curso da sua vida andando ansioso. Excesso de futuro gera ansiedade. Excesso de passado gera normalmente depressão. Por isso Deus falou, este é o dia que o Senhor fez. É o dia de hoje, por isso chama presente. Ele está te dando hoje para que você viva o tempo de Deus para a glória dele mesmo. Amém? Vocês se lembram dos filhos de Israel quando chegaram numa cidade chamada Cades Barneia, liderado por Moisés, e ali em Cades Barneia eles olham e veem Canaã. Canaã o que era? Só quem está acordado diga amém. Eu sei, gente, às vezes o ensino ele é mais paulatino, né? Mas a nossa igreja precisa de ensino. A gente precisa de unção, a gente precisa de poder do Espírito, louvor maravilhoso, céu na terra, mas nós precisamos da palavra de Deus.
Precisamos do ensino da palavra de Deus, discernimento. Porque amanhã, segunda-feira, é um ensino que vai te sustentar, porque aquele que ouve a palavra e pratica, ele alicerça, ele fundamenta a casa sobre a rocha. Quem está recebendo a palavra? Quem vai praticar a palavra? Então fala assim, contou com o irmão lá, desperta, ó tu que dormes. É que tem uns que estão com o olhinho assim, gente, dorme à tarde, querido. Ah não, pastor, trabalhei hoje. Tá bom, então tem um desconto aí para você. Ah, está calor demais. Lembre-se que vai calor, frio, verão, inverno, amém? Amém, povo de Deus? Lembra então do povo de Deus? Olhando para Canaã, Canaã era a terra da promessa, e dela manava leite e... Quem falou isso? Foi o Ricardo? Foi o homem? Foi Deus. Canaã é a terra da promessa. Eu prometi para vocês, e lá, essa terra vocês vão ver que mana leite e mel, ou seja, tudo de bom. E por causa da pressão do povo, Moisés ainda concedeu aos espias que fossem olhar a terra, para confirmar o que já era fato. Porque se Deus falou que é fato. Mas a ida dos espias já comprova o quê? Algo que não estava exatamente nos planos de Deus, era simplesmente entrar para dentro e possuir a terra. Mas aí Moisés então permite que 12 espias vão espiar a terra, e ao cabo de 40 dias a Bíblia fala que eles vão e dão a volta da parte sul até a parte norte de Israel e voltam. Em 40 dias eles foram e voltaram, ou seja, em 40 dias eles poderiam já estar tomando a terra que Deus deu a eles por herança. Mas quando voltaram, eram 12, 10 dos 12 começam a dar um relatório pessimista. Vamos supor que esses 10 eram o Ricardo. Ah, lá está difícil. Lá realmente as cidades são fortificadas, elas destroem seus moradores. Os filhos de Anak, os Anaquins são homens de grande estatura. Nós éramos aos olhos deles como gafanhotos, ou seja, eles estavam vendo sobre a ótica do outro. Olha só que neura. E começaram a falar, infamar a terra e pessimismo. Aí a Ana levanta, não, era Josué e Caleb, mas assim, é otimista. Tá, o que é mais realista, aí o otimista levanta, a Ana, Josué e Caleb levanta, e fala assim, não é possível. Deus deu promessa. Deus deu promessa. E eu quero falar para você, ouça bem, para a gente passar para as outras naturezas das tempestades. Você tem uma promessa de Deus? Deus te falou algo líquido, real, em bom som no seu coração? Então firme-se na promessa de Deus. Talvez o panorama, o que seus olhos estão mostrando, parece ser um pouco diferente daquilo que Deus prometeu, mas se Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumpri-la. Você está ouvindo isso, igreja? Se Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumpri-la, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo quanto Deus promete, Ele cumpre. A questão é a questão do tempo. Há tempo para todas as coisas, inclusive a tempestade tem o seu tempo, tem o seu prazo de validade. Nós precisamos entender isso. E aí Josué e Caleb são os únicos 2 daquela geração de 12 espias que não caem naquela neura. E Caleb se levanta e diz, eia! Pastor, mas aí o senhor está inventando muito essa firulinha. O texto bíblico em Números 13, a expressão é uma exclamação, e está com ponto de exclamação, é eia, diga eia. Tá, mas esse é o dos 10 espias, né, esse eia. Agora dos 2, Josué e Caleb, diga eia. Isso, modo Josué e Caleb, diga eia. Diga agora assim, subamos. Não, esse é dos 10 espias. Dos 2, Caleb e Josué, modo Caleb e Josué, amém? Diga assim, subamos. E possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Você toma posse disso nesta noite, igreja? Aí o Ricardo vai falar para a Ana, mas e os filhos de Anaquim? A Ana vai falar assim, e daí? Deus falou que é nosso, vamos entrar e possuir. Você entendeu isso?
faz calar a voz que não reverbera com a voz de Deus. Não é questão de autossugestão, não é questão de falar assim, vamos ser positivo que vai dar certo. Não é isso não, é palavra de Deus. Tudo aquilo que você empenha na palavra vai dar certo. Porque se você for na sua ideia, que não está de acordo com a palavra de Deus, e ficar, sabe, tentando forçar uma situação, isso não tem nada a ver com fé, isso tem a ver com obstinação, e é um pecado grave. Mas tudo aquilo que Deus promete, Ele fala, há um princípio embasando, existe uma palavra profética, existe, sabe, algo que Deus está gerando, então você pode ir, porque Deus vai fazer você passar no meio do mar. Ah, mas o mar não se abriu, então Ele vai fazer você caminhar por sobre as águas. Amém, Jesus? Então saia das tempestades imaginárias, porque elas são destruidoras. Nem começou uma tempestade, você já está sendo destruído. Você já está ficando neurótico, você está, sabe, perdendo as forças, e isso faz, sabe, a ansiedade faz com que você fique esgotado antes de ir para o fronte. É ou não é? Você já viu quando chegou a hora de enfrentamento, você já está esgotado, por quê? Porque você já gastou a sua energia antes do tempo. Espere em Deus, confie em Deus. Quantos confiam em Deus? Então uma promessa de Isaías para você e para mim que confiamos em Deus. Quantos esperam em Deus? Há uma promessa de Isaías para aqueles que esperam em Deus. A Bíblia fala, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não entram em fadiga. Espera no Senhor. Diga como Jó, eu sei que meu Redentor vive, e em breve Ele se levantará. Em breve Ele vai se levantar. Enquanto isso, eu vou aprendendo alguma coisa na tempestade. Ah, mas eu quero sair logo dela. Então aprende logo. Se aprendeu logo, Deus não tem mais interesse mais em tempestade. Ele quer que a gente aprenda. Aprendeu. Você está entendendo isso? Quem está entendendo? Quem está sendo edificado nas tempestades da vida? Amém. Mudança de paradigma. A natureza das tempestades, a primeira eu tinha que falar da imaginária, porque essa não existe, mas ela é terrível. Agora vamos às que são existentes, que são físicas, que acontecem. A primeira delas são as tempestades causadas pelo homem. Como assim, pastor? São aquelas que o homem mesmo dá causa. Eu dou causa. Estava tudo tranquilo, aí eu fui e baguncei o coreto. Estava tudo em paz e eu toquei o terror. Eu sou um agente de pacificador. E eu fui e gerei guerra. E sabe quando isso acontece na vida de um cristão, de um crente? Quando ele sai do centro da vontade de Deus. Porque enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, você vai cumprir um propósito de Deus. E o propósito de Deus não é guerra, não é contenda, não é trevas. É paz, é luz e é condução para um lugar que a vontade vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Pastor, mas na Bíblia existe essa causada pelo homem? Sim, diversas, mas eu quero citar aqui Jonas. Amém? Jonas era um homem de Deus, sim ou não? Sim, era um profeta. Inclusive tem um nome, tem um livro com seu nome, Jonas. Ele foi chamado por Deus? Sim ou não? Fala assim para você parecer um crente estudioso assim da palavra de Deus. Fala assim, sim. Parecer não, você é, não é, querido? Amém? Jonas era um homem de Deus, Jonas era um profeta, Jonas foi chamado por Deus. E Deus falou com Jonas o quê? Vai para Nínive. E no primeiro capítulo, lá os primeiros versos, a Bíblia vai falar, e isso me chamou a atenção, porque eu já li diversas vezes, mas dessa vez os meus olhos saltaram para ver a frase que diz assim, e Jonas quis fugir da presença de Deus. Ele não só quis fugir do destino da cidade, mas ele quis fugir da presença de Deus. É interessante isso. Então, Deus fala, vai para Nínive, e o coração de Jonas fechou. Por quê? Porque Nínive, de fato, era uma cidade
promíscua. Até por isso subiu às narinas de Deus o cheiro da promiscuidade, da maldade. Mas eu creio que o Deus que é compassivo, ele olhou para Nínive e falou: aonde está abundando o pecado, tem que superabundar a graça. Vou mandar meu profeta para lá, para pregar, para que as pessoas se arrependam e deixem esse caminho mau. Amém? E aí Jonas respondeu o chamado de Deus e foi para Nínive? Não, você sabe a história. Ele desce para uma cidade chamada Jope e compra o bilhete. Ele comprou para Nínive? Ele não comprou o bilhete para Nínive, ele comprou o bilhete para Tarsis. Nínive, vamos colocar aqui, é para a esquerda. E ele foi para a direita. Ele foi para ou seja, fora da vontade de Deus. A Bíblia diz que ali, então, quando ele entra naquela embarcação indo para Tarsis, Deus fala assim: eu vou arrumar uma tempestade para esse meu servo, para ele entender que eu tenho um propósito. Amém? Então Deus às vezes arruma uma tempestade para você, não porque Ele queria, é porque Ele está recalculando a rota. Você já andou com o GPS no carro, sim ou não? Tem muitos aqui que trabalham com aplicativo. Aí você já viu quando você erra, o que o GPS faz? Recalcula a rota, mas o final é o mesmo destino, sim ou não? É o que Deus faz, porque Deus, Ele não joga dados, como Einstein disse, Ele joga xadrez. Ele é intencional, e Ele quer que você cumpra o propósito para o qual você foi designado. Ele vai recalcular, porque não tinha Tarsis para você, mas você quer insistir para Tarsis, fugir da vontade dEle, então Ele vai recalcular a rota. Jogou uma tempestade ali de boa, né? De boa não, gente. Foi terrível. Os marinheiros, os tripulantes do barco começaram a ficar cada um orando para o seu Deus. E aonde que estava Jonas? Lembra dos dois tipos de sono? Tem um sono de Jesus, que é o sono quê? Da confiança no Pai. Não é indiferença. E esse sono de Jonas no barco, o barco para naufragar, era o sono da indiferença. Toda vez que eu e você estamos indiferentes à vontade de Deus, Deus vai acordar a gente. e às vezes Ele vai pegar e vai falar assim: ó, vou ter que te lançar no mar. Porque a hora que acordaram Jonas, o capitão falou assim: ué, você não está vendo que ora para o seu Deus, está todo mundo orando para o seu Deus, ora pelo seu. Aí ele falou assim: não, já sei, sou eu, esse cara sou eu dessa tempestade. Aí Jonas responde, Jonas 1,12: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Tempestades ocasionadas pelo homem, nós mesmos damos causa. E o único jeito de resolver essa tempestade é às vezes a gente ser lançado no mar. Para morrer? Não, nós cantamos: viverei. Não, como que é? É isso mesmo, né? Não morrerei. Quem que é do ramo aí? Canta aí esse trechinho para mim aí. Viverei, não morrerei. Lembra? Você é eterno. Vamos jogar o Jonas no mar? Vamos. Por quê? Porque o mar, nesse caso, é para que ele pudesse ser imerso novamente na presença de Deus, e que ele pudesse ser agora levado às profundezas de um relacionamento com Deus, e ficar 3 dias sozinho, ele e Deus, para ele voltar ao centro da vontade de Deus. Aí todas as situações, o mar e o peixe, vão se encarregar de levar ele para Nínive, ou seja, para o centro da vontade de Deus. Você entende isso nessa noite? Então, mesmo que você anda aprontando, dando causa à tempestade na sua vida, eu quero te falar que Deus talvez vai ter que te lançar no mar, mas não é para a morte, é para a vida. Não é para a perdição, é para a reflexão. Não é para você ficar atemorizado, mas para você ter um encontro íntimo com Ele, para novamente falar como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final.
Eu quero falar e liberar essa palavra sobre a igreja nesta noite. Você precisa ter discernimento. Jonas teve. Em seguida, no verso 15, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Você precisa discernir se você está dando causa a essa tempestade. Às vezes no seu próprio casamento, você talvez está causando essa tempestade. Na criação dos seus filhos, você está causando essa tempestade. Ou no seu relacionamento com o seu pai, você está causando essa tempestade. Ou talvez no seu trabalho, você está causando essa tempestade. Na sua faculdade, na igreja, no ministério, em qualquer lugar, você precisa ter discernimento se você está causando essa tempestade. Porque você não foi chamado para criar tempestade, sim para ser um pacificador. Então, esteja pronto para falar: sou eu, me joga no mar. Eu quero ter intimidade com o Senhor e saber novamente qual que é a rota, a direção para a qual Ele quer me levar, para que eu experimente o que é bom, perfeito e agradável. E finalmente, a terceira natureza de tempestade, não é imaginária mais, não é aquela que é feita pelo homem, causada pelo homem, mas são as causas naturais e espontâneas. Ou seja, eu não concorri para isso. Eu não dei causa. Talvez você está aqui e fale assim: pastor, eu não dei causa. E quando é fato, porque às vezes você acha que não deu causa. Investiga primeiro, peça discernimento. Aí quando você tiver certeza que não deu causa, então você vai entrar nessa terceira natureza. Não deu causa. Então uma causa o quê? Natural, espontânea. Tempestades são inerentes à vida. A chuva, o vento que deu com a casa, foi na casa do que ouviu e não praticou, a casa que ouviu e praticou. Então aquela que deu em Chico, deu em Francisco. Você tem que entender que causas naturais são causas inerentes à vida, que nós passamos. A questão não é o que você vai encontrar na vida, mas o que a vida vai encontrar em você. A questão aqui é quando você precisa assumir também uma responsabilidade e um protagonismo da sua vida em Deus. Porque nós tivemos esse testemunho inicial de Jonas, que deu causa, mas nós tivemos um testemunho de Paulo que não deu causa. Ele estava sendo preso por causa de Cristo. E aqueles homens, os algozes de Paulo, colocaram ele no navio em rumo à Itália, a Roma. Para quê? Para passar um spa lá em Roma, ver o Coliseu? Ei, para morrer. Ele não deu causa, pelo contrário, ele até deu causa, mas fazendo a justiça, não dando causa, fazendo o que era injusto. E o que Deus fez? Deus fez com que ele pudesse ser luz naquele barco. Se Jonas estava fugindo, Paulo estava indo ao encontro, falou assim: olha, esse barco não vai naufragar. Mas como assim? É porque eu tenho que chegar em Roma. A sua família não vai naufragar, porque você vai chegar e ela vai chegar com você também. Mas assuma o protagonismo, falando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou ficar me colocando como vítima. O vitimismo é uma das piores coisas do século. E parece que aí aquela síndrome de Elias: só eu estou sendo perseguido. E havia muitos profetas que estavam sendo perseguidos. Só eu estou sofrendo. Gente como nós, no mundo inteiro, está passando as mesmas coisas. A diferença não é o que está passando, a diferença é a resposta que está se dando. Você entende isso? Amém, Jesus? Paulo tinha alertado aquela embarcação ainda quando saía para a Itália. Ele falou, depois você leia Atos 27, no verso 22 de Atos 27 diz: mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá. Antes disso, no verso 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião, comandante ali, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, porque havia um interesse comercial naquela rota. E Paulo tinha alertado: olha, essa rota é perigosa. Muitas vezes você alerta: essa rota não é a rota que nós devemos seguir como família, não é a rota que nós devemos seguir no nosso trabalho, não é a rota que nós devemos seguir nesse relacionamento.
mas você não está sozinho, porque quem está te inspirando, assim como inspirou Paulo, é o mesmo Deus de Paulo, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E se Ele te inspirou, Ele te falou e você falou, então descanse na palavra dEle. Você não vai ficar vendido, não vai ficar perdido, não vai ficar isolado, porque Deus vai te honrar, vai te levantar, e ainda todos vão se glorificar a Deus. Atos 27, 22 diz: mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Às vezes vai ter perda material, mas a maior perda não vai haver de vidas. E para finalizar, o verso 44 de Atos 27: quanto aos demais que se salvassem uns aos outros em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Todos se salvaram, que estavam naquela embarcação que Paulo estava. Tempestades espontâneas. Qual tempestade você tem vivido? Eu quero te falar, e você pode ficar de pé, que tudo começa na base. Tudo começa na base. A base é que vai fazer a diferença. O alicerce é que vai fazer a diferença. Jesus ensinou: há dois fundamentos, há duas bases. As tempestades são inerentes às duas casas, mas uma foi formatada, fundamentada em uma base. Normalmente esperamos mudanças à nossa volta, em nossa família, em nosso trabalho, em nosso país, mas nos esquecemos de que a base dessas mudanças está em nós. Há dois fundamentos que Jesus ensinou nesse sermão do monte. Ele ensinou princípios extremamente importantes para as nossas vidas. No fim da pregação, como nós lemos aqui, ele deixa o quê? A essência, a suma do seu ensino. E na verdade é uma verdadeira chave para que nós sejamos vitoriosos diante das tempestades da vida. Mas depende de uma, escolha. Nós devemos escolher o fundamento sólido, porque tudo começa na base. Nós temos pessoas aqui no nosso meio que trabalham com construção civil. Nós temos engenheiros aqui, e eles sabem muito bem do que eu estou falando. Eu não sou perito nisso, mas a base faz toda a diferença. Até num terreno que não é tão compactado, a fundação tem que ser mais profunda. E quanto mais você vai subir, mais você vai ter que descer. Você entende isso? Você quer ser edificado, quer crescer? Então mais você vai ter que aprofundar em Deus. Sabe, nós devemos escolher a base. Se quisermos também que tudo acabe bem, a escolha é hoje, agora. Não é amanhã, porque a gente não sabe se o ciclo vai mudar, se a estação vai mudar, se o vento vai soprar contrário de hoje para amanhã. Alguém pode garantir isso? A questão é se eu escolho hoje começar na base. Edificar a casa sobre a areia é escolhermos coisas que são comprometidas, coisas frágeis. Se uma casa, no sentido figurado, é a nossa vida, então cada cômodo dessa casa pode assumir uma área da nossa vida. Qual área da sua vida, ou qual cômodo da sua vida está sendo fundamentado em bases frágeis, em terreno arenoso? Será que é a sua vida familiar? Será que é a sua vida conjugal? Será que é a sua vida profissional? Sabe, se o alicerce não estiver bom, ou seja, a área espiritual, tudo então estará comprometido. Ninguém consegue vencer as intempéries da vida sem a prática da palavra. Não adianta apelarmos para outros conceitos frágeis e passageiros. Nós precisamos tomar o espelho que é a palavra de Deus e dizermos que nós somos, temos e podemos o que ela diz. Não podemos esquecer da nossa aparência, não podemos ser apenas ouvintes negligentes, mas temos que ser operosos nela, praticarmos a palavra de Deus. Nós precisamos declarar que somos livres, porque a falta da prática pode fazer nos esquecer de quem é Cristo, de quem Cristo é em nós,
e aceitarmos outros conceitos arenosos, e a casa cai, e grande é a ruína. Mas eu profetizo nesta noite, que a sua casa está sendo fundamentada, alicerçada, edificada, construída sobre a rocha. Esta é a sua escolha. Essa é a escolha de quem ouve a palavra de Jesus e pratica. Essa é a escolha de quem tem alicerce, está bem construído. Nós lemos Mateus 7 falando desses dois fundamentos, mas Lucas também traz esse mesmo registro, dizendo que este homem, ele cavou, ele abriu profunda vala e lançou ali o alicerce sobre a rocha. Ou seja, não basta abrir qualquer vala, não basta abrir qualquer fundamento, tem que escavar, tem que cavar. Isso nos fala de cavar um profundo relacionamento com o Senhor através da prática dos seus ensinamentos, da sua vida em nós e através de nós. Precisamos sair da superficialidade de só ouvirmos, de só buscarmos aquilo que nos interessa. Nós precisamos ser coerentes com quem somos em Cristo, praticantes dessa palavra, porque essa chuva pode cair. Somente o praticante da palavra de Deus sabe que pode cair a chuva da crise financeira. Ouça bem o que eu estou dizendo. Somente o praticante da palavra de Deus sabe que pode cair a chuva da crise financeira, ou transbordarem os rios dos problemas familiares, ou soprarem os ventos das enfermidades, que a sua casa não cai, não cairá. Por quê? Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus, tudo aquilo que ele empreende será bem sucedido naquilo que ele realizar. Ele sabe que não importa o que os homens dizem, que não importa o que o diabo diz, não importa o que as pessoas dizem, passará céu e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Será que você pode orar agora? Coloque a mão no seu peito, comece a clamar. Comece a clamar. Talvez hoje mesmo você está passando por uma tempestade. Talvez hoje mesmo você está passando por uma tormenta. Talvez hoje mesmo você está passando por momentos onde vento forte sopra, onde os rios arremetem contra a sua casa, onde tantas coisas estão colocando a bancarrota. Mas você precisa crer, você precisa clamar. Cave, escave. Oh, clame ao Senhor nessa hora. Clame ao Senhor nessa hora. Oh, e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu aleluia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. A mesma condição bateu, caiu sobre duas casas. Tome posse da sua casa, fundamentada, alicerçada em Cristo Jesus, porque a sua casa não vai desabar, ela vai continuar edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Ainda com os olhos fechados, coloque a mão no seu coração e repita após mim dizendo: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador.
escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, papai, que um dia andei em teus caminhos, na tua presença, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite: você fez esta oração que acabamos de fazer juntos e se identificou com ela? Você se identifica com esta oração? Levante a sua mão agora que eu quero orar por você. Se você fez essa oração, isso, eu vejo mãos levantadas. Se você fez essa oração que fizemos juntos e você está se identificando com ela, você está dizendo: essa é a minha história, essa é a minha vida, mas essa também é a minha decisão. E hoje você está dando a decisão mais importante. Você pode levantar sua mão aí onde você está. Amém. Eu vejo mãos levantadas. Eu quero pedir com toda liberdade e sem constrangimento algum, que você que levantou a sua mão, você saísse do seu lugar agora e viesse aqui à frente. Saia do seu lugar, porque eu quero orar, não apenas por você, mas eu quero orar com você. Isso, havia mais mãos levantadas, isso pode vir. Os consolidadores têm que estar bem atentos nessa hora para poderem ver os irmãos que levantaram as mãos e convidá-los para virem aqui à frente. Isso, podem vir, podem chegar um pouquinho mais à frente, por gentileza. Isso, sabe? Isso, você que levantou a sua mão, o seu lugar é aqui, juntos para orarmos. Isso mesmo, sabe? Deus está estabelecendo isso, não é homem. Tempestades da vida são inerentes à nossa vida, mas elas vão passar. O mais importante é que Jesus não passe nas nossas vidas, Ele permaneça, e Ele está fazendo morada em vocês, no coração de vocês. Ele disse que nada mais pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu os abençoo. Eu declaro que não há mais condenação para vocês, porque vocês estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu declaro que o nome de vocês está escrito no livro da vida, não de uma denominação, mas no livro que Jesus escreveu com o seu próprio sangue, porque Ele pagou o preço. E ainda que fosse recentemente um pródigo, você está de volta à casa do Pai, à presença do Pai, e isso é o que importa, porque há festa, porque o Pai te tem novamente, e você tem um Pai, porque Ele nunca te abandonou. Eu abençoo, nós abençoamos a vida de vocês, e existe uma nova história, um novo começo, e o melhor de Deus está por vir. Ainda que tenham que enfrentar outras tempestades, elas não tirarão exatamente o que Deus colocou na vida de vocês, que é eterno. A tempestade passa, vocês permanecerão. Amém? Amém. Que lindo vocês terem respondido ao chamado de Deus, não do pastor Ricardo, não de uma placa de igreja, não, mas de Jesus. E sabe, o nosso coração pulsa mais forte, muitas vezes os nossos olhos se enchem de lágrimas. Isso é uma obra do Espírito Santo. E eu quero falar para vocês que o mais lindo acontece é dentro de vocês. Jesus está em vocês, e Jesus em vocês é a esperança da glória. E mais ainda, Ele deixou uma família, e essa família é aquela que está ao lado, pessoas como nós, que precisam da mesma graça, mas um ajuda o outro, porque se um cair, o outro ajuda a levantar, e nós vamos até o fim, até o último dia.
Amém, Jesus? Eu quero então, além dessa boa notícia que vocês têm esse pai amoroso, o irmão mais velho que é Jesus, vocês têm uma família de muitos irmãos. Uma parte dessa família, uma parte desses irmãos estão aqui. Eu queria que vocês conhecessem esses irmãos, pode ser? Eu vou contar até 3 e gostaria que vocês se voltassem para trás para receberem o abraço dessa família, a família da fé, a família de Deus. Amém? Vamos contar, família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Espírito, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo, de braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. O Jorge tinha pedido para dar um recado que eu estava quase me esquecendo, mas ainda dá tempo. A rede TIM, que é a rede dos adolescentes que vão estar em dezembro lá no Acampa TIM, né, em 3 ranchos, está promoveu hoje na hora do almoço. E agora também, olha só que notícia boa, a galinhada. Então tem os marmitex, você pode passar ali na saída, garanta o seu, você já resolve o problema, né, de comer hoje uma refeição maravilhosa, essa galinhada, e ainda vai abençoar os adolescentes para que tenham recursos suficientes para irem lá para 3 ranchos e experimentarem esse céu na terra que será nesse Acampa TIM 2023. Amém? Vai ter sorvete também, olha só que coisa maravilhosa, hein? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória em nome de Jesus.